Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora a mais uma aula que se refere ainda ao contexto do sacrifício e a fé de Abraão. E para começarmos bem diante da presença de Deus, vamos clamar a Deus, o Teu Santo Espírito, sobre o nosso ensinamento e todo o nosso aprendizado. Rezem comigo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos agora invadir, no bom sentido da palavra, novos passos no contexto que estamos agora estudando juntos, para o crescimento da nossa fé batismal. Contexto da fé abraâmica. E para você perceber que o nosso ensinamento está aqui em plena consonância com que o magistério da Igreja, com que os teólogos ensinam acerca da nossa fé batismal. Eu quero agora que você conheça, esse contexto que estamos estudando e algumas referências, principalmente a partir de 1 ou 2 parágrafos do que diz o Catecismo da Igreja Católica. Isso. Este é o que nós podemos chamar de um pequeno compêndio do que é a nossa fé. Isso. Se você quer se dedicar cada vez mais à fé católica, fica aqui minha indicação para você. Você pode adquirir o Catecismo da Igreja Católica, ele pode ser vendido a qualquer pessoa, que queira adquiri-lo. E como você vê, ele tem boas páginas. O Catecismo da Igreja Católica, ele traz em seu conteúdo o que é desenvolvido desde o início do tempo do cristianismo. Ali então, o magistério da Igreja se debruçou nas informações bíblicas, naquilo que nós chamamos de tradição da Igreja, a tradição oral que foi passado pelos primeiros apóstolos, principalmente, somado aos inúmeros martírios dos primeiros cristãos, dos primeiros séculos, a grandes teólogos ali do início da Igreja, Santo Anselmo de Cantuária, Santo Irineu, Santo Agostinho, entre outros. E somado a grandes teólogos, estudantes, pesquisadores da fé católica, então nasceu o Catecismo da Igreja Católica, orientações sobre como é a fé cristã. E se você quiser ter um livro desse na sua casa, eu já digo que iria lhe fazer muito bem, muito bem. Por quê? Porque tudo ao que se refere à fé em Jesus Cristo, estou falando de Jesus Cristo no Novo Testamento,
mas nós bem sabemos que Jesus Cristo é a chave de toda a leitura bíblica, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Nós sempre lemos a Sagrada Escritura tendo como chave de leitura bíblica cada uma das suas mensagens, cada uma dos seus livros, cada um dos seus versículos bíblicos. Ali, Jesus Cristo é Ele que deve iluminar todo o contexto bíblico. E partindo então deste olhar, a igreja, ela achou por melhor escrever documentos. Este é um. Existem centenas de documentos da igreja. Mas este é um o qual o católico não deveria ficar sem. Por quê? Tudo que você pensar acerca da nossa fé, tudo, você encontra nos parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Ele ilumina aquilo que por vezes pode ser incompreensível a você. Está aqui condensado. E para este momento agora, então, eu quero, como eu bem disse, 1 ou 2 parágrafos, tá? Apenas para você ver que o nosso itinerário da fé está seguindo ali fielmente o que a nossa igreja professa, tá? A nossa igreja em Jesus Cristo, Igreja Católica, Apostólica, Romana. Tá? Número 144 do Catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte, tá? A obediência da fé, tá? É o artigo 1º da nossa fé, o artigo que se refere à nossa profissão de fé, o creio, né? Muita gente chama de credo, né? Tem o credo apostólico, tem o credo niceno-constantinopolitano, aquele que é um pouco maior. Nós, costumeiramente, em cada missa, rezamos o credo apostólico, que é uma versão, uma confecção menor, mais sintetizada. Tá? Mas seja uma ou seja outra, ela traz ali todo o conteúdo, melhor dizendo, daquilo que nós professamos. Tá? Então aqui está no número 144, parágrafo 144, que se refere à obediência da fé. Estamos em consonância com o contexto abraâmico, o contexto da fé de Abraão. Se diz assim: obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Olha, aqui já diz muita coisa para nós, né? Visto que a sua verdade é garantida por Deus. A própria verdade, que é Deus. Desta obediência, aqui a citação, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe. Repare bem, né? Um documento importantíssimo para a fé católica. Enfatiza, tá, que Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe. Isso é um modelo veterotestamentário da Antiga Aliança. Mas nessa mesma linha, o catecismo ele ainda continua e propõe também a fé de uma outra grande, né, podemos dizer assim, heroína, né, da nossa fé católica, né? É uma grande que está já no Novo Testamento, tá? Então nessa mesma linha o catecismo continua dizendo, tá? E a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Abraão é o modelo veterotestamentário. No Novo Testamento, pronto, Maria, que vai ser a mãe de Jesus, chamada mais tarde de mãe da igreja, mãe de todos os homens, né? Depois nós vamos ver esse contexto num livro fantástico de um grande teólogo, o padre Reginaldo Garrigou Lagrange, que ele escreveu A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior, né? Ele faz ali essas colocações, mãe de Jesus, mãe da igreja e mãe de todos os homens, tá? Então a Virgem Maria no Novo Testamento ela
ainda está acima da fé de Abraão. Ela se torna a fé de Abraão mais perfeita ainda. E por esta ótica, então, você começa a notar o quanto é importante você não ter medo de seguir ali toda a proposta de Deus para a sua vida, para aquilo que Deus está te pedindo a fazer, como Ele fez exatamente com Abraão. Vamos a mais um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, aqui para consolidar ainda mais a nossa mensagem, nosso ensinamento para o crescimento e fortalecimento da sua fé batismal. Parágrafo 165 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: é então que devemos nos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que creu, esperando contra toda a esperança. Aqui o Catecismo ainda ele faz uma outra menção já ao Novo Testamento, citando a carta de São Paulo aos Romanos, no seu capítulo 4, versos 18. E sempre que o Catecismo cita, por vezes, ele ainda completa com a fé da Virgem Maria, que é o que está fazendo aqui novamente. Note bem, então, que aquilo que nós estamos estudando vai ser um elemento importantíssimo já ali na fé a partir de todos os apóstolos da igreja. Todos aqueles primeiros, os 11 apóstolos, eram para ser 12 inicialmente, mas de uma forma geral, porque depois vamos estudar um pouquinho a fé dos apóstolos em outras aulas, mas de um modo geral, no início eram 12, mas Judas Iscariotes não quis aproveitar a mesma chance dos outros 11. Quis virar as costas para Jesus, não ouvir a palavra dele, não fazer o que ele pediu, e por isso se tornou um traidor. Esta fé abraâmica, ela vai fazer parte de todo este contexto, desde o início da história cristã até os nossos tempos atuais. A fé de Abraão também é citada no Catecismo da Igreja Católica, em um outro parágrafo, a qual menciona que ela se tornou tão importante que Jesus, ao ser circuncidado no 8º dia, aqui eu estou falando de São Lucas, capítulo 2, versos 21, a circuncisão de Jesus. Quando ele foi ao templo ser circuncidado, ali então se mostra que Jesus Cristo, ele também é da estirpe da fé de Abraão. São dados importantíssimos para você observar o quanto Deus, ele quer que cada um de nós também apliquemos todos esses detalhes que se referem à fé cristã em nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, fazendo aqui esse paralelo do Catecismo da Igreja Católica, citei aqui um teólogo rapidamente, Padre Garrigou Lagrange, e depois o Novo Testamento. Agora, é importante que você observe todo este cenário em torno do nosso estudo principal desta aula, a prova e a fé de Abraão. Diz aqui agora mais um detalhe sobre a prova de Abraão. Diz o versículo 4: no 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento,
eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos a vós. Eu quero que você entenda que Abraão está com toda a sua comitiva, com os seus servos e o filho dele. Estão carregando ali agora tudo o que é necessário para ir até o Monte Moriá e realizar o sacrifício. E agora, penso eu, que Abraão não quer que os seus servos vejam o que eles vão fazer. Porque até o presente momento, Abraão está convicto de que ele irá matar o filho dele. Vai matar o filho dele, Isaque. E talvez, por este pensamento, Abraão diz a todos os seus servos: chegamos no lugar, estamos próximos, só falta subir agora a montanha. Então, eu quero que vocês, meus servos, fiquem aqui. Eu e meu filho Isaque, nós vamos. Realmente, imagine você o cenário. Deve ser algo constrangedor, né? Ali até o momento da prova, imagine se tem um público, se tem os servos de Abraão, naquele momento do holocausto, do sacrifício do filho dele. Se de repente os servos olham Abraão amarrando o filho dele na lenha, pegando o punhal para matar o filho. O que talvez não passaria na cabeça daqueles servos? Penso eu que para evitar tamanho constrangimento ou tamanha incompreensão dos servos, porque também se isso acontecesse, pode ser que os servos na hora, não sei se eles teriam autoridade para isso, mas pode ser que de repente eles interromperiam o sacrifício de Abraão. Bom, de um jeito ou de outro, Abraão, ele pede para que os seus servos fiquem ao pé da montanha. E vai somente ele e o filho dele para realizar o sacrifício. Agora, o que vai acontecer no momento derradeiro deste sacrifício lá no Monte Moriá, nós vamos precisar de mais uma aula para nos debruçarmos sobre esses próprios detalhes desta história interessantíssima que está aqui caminhando para o seu encerramento. O que será que a igreja, no seu todo, ela pensa sobre o sacrifício de Abraão, sobre esta prova de Abraão? O que será que alguns teólogos da igreja falaram a respeito desse cenário? Vamos então acompanhá-los na próxima aula. Conto com você nas próximas aulas. Tá? Nos acompanhe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.